Bom dia, gente. Como que vocês estão? Bem? Acredito que sim, que vocês estejam bem depois do final de semana, estão descansados, não é? E voltando à nossa rotina de aulas online e continuando mais uma semana, se Deus quiser, nós chegaremos ao final e nós venceremos tudo isso que estamos passando. Correto? Vamos lá, eu vou explicar para vocês hoje o capítulo 10. Está lá na página 120. Regência verbal, capítulo 10, página 120, regência verbal. Ok? Já vou compartilhar o livro para nós iniciarmos a explicação e vocês acompanharem comigo. Nessa página 120. Deixa eu aumentar aqui para eu conseguir enxergar alguma coisa. Isso, opa. Aí. Agora sim eu consigo ver. Para quem está chegando. Ai, gente, ela diminui. É só encostar a mão aqui, esse negócio. Diminui o zoom. Página 120 ali, para quem está chegando agora. Vou explicar ali para vocês regência verbal. Ok? Leia as estrofes a seguir e analise a relação que os verbos destacados estabelecem com os complementos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Augusto dos Anjos, que escreveu esse poema. Então, nós temos aqui o verbo assistiu e o verbo acostuma. Na primeira estrofe, o verbo assistir foi usado no sentido de ver. Ninguém assistiu ao formidável enterro. Então, ninguém viu, né, ao formidável enterro. De presenciar, de estar presente ali no momento. Além disso, ele exige um complemento indireto, porque vem acompanhado de uma preposição. Assistiu a quê? Ao formidável enterro. Então, é um complemento do verbo transitivo indireto, quando vem acompanhado de preposição. Na segunda estrofe, é utilizado um verbo acostumar-se, que pede dois complementos, um direto e um indireto. Acostuma-te. Quem? Ele ou ela, né? A que? A lama. Essa palavrinha aqui, o a, com o sinal grave, indicador de crase, indica que temos uma preposição mais um artigo. Então, aqui, esse te refere-se a uma pessoa. Então, aqui, objeto direto e aqui, objeto indireto. Que pede dois complementos, né? Um direto e outro indireto. Vamos observar aqui a forma como ele está feito ali dentro da oração. Acostuma-te a lama. Aqui nós temos os termos regentes, não é? O verbo. E aqui acostuma quem? Ele ou ela. Por isso, objeto direto. Nós fazemos a perguntinha quem para o verbo transitivo direto. A lama acostuma a quê? A lama. Aqui eu tenho um complemento, que é chamado de objeto indireto, do verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Que te espera. Espera quem? Ele ou ela. Esse te, esse pronome oblíquo aqui, ele está referindo-se a uma pessoa, ele ou ela. Correto? Agora nós temos ali. Esse tipo de relação sintático-semântica denomina-se regência, tá? Que consiste nas relações de dependência existente entre os termos da oração, o verbo ou o nome e os seus complementos. Em determinados contextos do uso da língua, o complemento pode ser até mesmo uma oração. A regência verbal, que é o que nós vamos ver agora, que no capítulo anterior nós estudamos a regência nominal. Agora, a regência verbal.
ele trata da relação de dependência estabelecida entre um verbo e os seus complementos, correto? Vocês já estudaram e aqui nós vamos relembrar dos verbos quanto à transitividade, que é o verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Nessa relação, os complementos podem vir diretamente ligados ao verbo ou indiretamente, isto é, com a inserção de uma preposição entre eles, que é aqui esse caso que nós vimos ali, deu uma preposição entre eles. Para melhor compreensão da regência verbal, é necessário lembrar alguns conceitos fundamentais que dizem respeito à transitividade verbal. Então, o que é que nós estudamos em regência verbal? A transitividade dos verbos. Por quê? Dentro de uma oração, esse mesmo verbo, ele pode exercer a regência dele, pode ser de verbo transitivo direto, ou em uma outra oração, esse mesmo verbo pode ser verbo transitivo indireto, correto? Ou ele pode ser verbo intransitivo, ou ele pode ser transitivo direto e indireto. Não todos ao mesmo tempo, certo? Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos dele. Lembrando aqui para vocês, né, a transitividade dos verbos, ela pode ser o verbo intransitivo. É aquele verbo que apresenta um sentido completo, né, dispensando qualquer complemento. Os complementos verbais, que são chamados de objeto direto e objeto indireto. Ele admite com frequência o adjunto adverbial, o qual não deve ser confundido como um complemento do verbo, correto? Ele é um verbo transitivo, direto ou indireto para ter o complemento objeto direto e objeto indireto. Aqui eu tenho um exemplo. O bebê dormia, verbo intransitivo. Esse verbo ele não precisa de complemento, certo? Ele tem sentido completo se você parar a oração no verbo. Se eu colocar aqui, o bebê dormia tranquilamente, tranquilamente é um adjunto adverbial de modo, certo? Porque aqui mostra o modo como o bebê dormia. Então, você não precisa aqui explicar a ação do verbo dormir, a ação que o sujeito da oração está praticando, ok? Então, aqui nesse caso, eu tenho um verbo intransitivo, que é o verbo que tem sentido completo, certo? Aí nós temos também o verbo transitivo. Só lembrando aqui os três tipos do verbo quanto à transitividade, que é o verbo transitivo direto primeiro, né? São aqueles verbos que necessitam de complementos para completar o sentido deles. O transitivo direto, ele exige um complemento sem o auxílio da preposição, denominado ali de objeto direto. Então, aqui eu tenho um exemplo. Marina comprou um bolo. Quem compra, compra alguma coisa. Marina comprou o quê? Um bolo. Observe que aqui nesse complemento do verbo, porque quem compra, compra alguma coisa, aqui eu tenho um complemento sem preposição, tem um artigo e o substantivo que está completando o significado do verbo comprar. Por isso, aqui eu tenho o verbo transitivo direto e o nome do complemento, objeto direto. Aí eu tenho também o verbo transitivo indireto. Ele exige um complemento obrigatoriamente regido por uma preposição que é chamado de objeto indireto. Gabriela gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ela gosta de quê? De chocolate. Observem aqui que nós temos a preposição de, né, iniciando o complemento do verbo transitivo indireto, o verbo gostar. Então, ali é obrigatório vir a preposição no complemento, iniciando o complemento do verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e o complemento chamado de objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa.
E lembrando ali também o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele vai exigir os dois complementos: o complemento do verbo transitivo direto e o complemento do verbo transitivo indireto, ou seja, um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. Aqui nós temos o exemplo: Thaís ofereceu café aos amigos. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, correto? Então aqui a Thaís ofereceu o quê? Ela ofereceu café. A quem? Aos amigos. Observem que aqui eu tenho um complemento sem preposição, que é café, que é o objeto direto, e o outro complemento, que é com preposição aos amigos. Observem que aqui eu tenho a combinação da preposição a com o artigo os. Então, temos preposição e chamado aqui de objeto indireto. Então, ali o verbo transitivo direto e indireto, ele vai exigir esses dois complementos. Um, que é o objeto direto, sem preposição, e outro, que é o objeto indireto, com preposição. Correto, gente? Então, aqui só para vocês lembrarem, porque nós já estudamos esse conteúdo. Nós já estudamos eu acho que no ano passado, se não me engano, nós estudamos acho que 3 capítulos sobre verbos quanto à transitividade, correto? Agora nós vamos sim à regência. Então, para você saber regência dos verbos, você precisa saber a transitividade do verbo. É isso que nós estudamos na regência verbal, correto? Então, para você entender a regência verbal, você tem que saber isso daqui. Isso que nós acabamos de explicar para vocês, que são os verbos quanto à transitividade. Para se classificar um verbo quanto à sua transitividade, deve-se considerar sempre a compreensão do contexto. Deixa eu colocar aqui para aparecer a página. Do contexto em que aparece, levando em conta as relações que ele estabelece entre os termos da oração. Alguns verbos em português não apresentam uma classificação fixa, certo? Então, o mesmo verbo, ele pode apresentar regências e significados diferentes, ou regências diferentes com o mesmo significado. Como assim? Não é? Então, alguns verbos, eles são dessa forma. Eles vão apresentar regências e significados diferentes, ou pode aparecer a regência diferente, mas ter o mesmo significado. Um exemplo aqui é o verbo agradar. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a menina agradava o cãozinho. Agradar aqui no sentido de se contentar, de fazer carinho, de mimar. Se ele vier com esse significado, ele é transitivo direto, certo? A menina agradava quem? O cãozinho. Agradava é um verbo transitivo direto que exige o complemento aqui, o cãozinho, objeto direto. Mas se ele vier no significado de satisfazer-se, usa-se o transitivo indireto. A peça agradou ao público. Quem agrada, agrada a alguém, certo? Então, a peça agradou a quem? Ao público. Eu não posso dizer a peça agradou o público. A forma correta é ao público, é com preposição, porque o verbo agradar é um verbo transitivo indireto. Observem que se ele vier no sentido de satisfazer alguém, ele será transitivo indireto. Se ele vier no sentido de contentar, mimar ou fazer carinho, ele será transitivo direto. Então, aqui ele tem a regência diferente, correto? Mudou o significado, mudou a regência, correto? Então, ali nós temos outro exemplo aqui. No sentido de ser agradável, ele é usado como intransitivo, ele é agradável a alguma coisa. Ó. O jogo da seleção brasileira de futebol não agradou, não foi agradável assistir, né? Lembrando lá do jogo da última Copa, não é, gente? Brasil jogando lá na última Copa. Deus, não gostamos nem de lembrar disso daí. O jogo da seleção brasileira de futebol não agradou, ou seja, ele não foi agradável. Então, aqui, esse verbo ele não exige complemento, ele foi usado aqui no sentido de intransitivo, ok?
ele foi usado como verbo intransitivo e ele já mudou o significado e mudou a regência. Nós temos aqui o mesmo verbo, agradar, como verbo transitivo direto, transitivo indireto e verbo intransitivo. Mudou completamente a regência dele e mudou o significado, correto? Agora observem aqui o verbo aspirar. Esse verbo, ele é transitivo direto no sentido de inspirar, inalar, absorver, sugar, atrair ou recolher. Observem o exemplo. A moça aspirou um perfume agradável. Ela inalou, né? Quando você sente o cheiro de um perfume agradável. Então, quando ele vier com esse significado, ele será um verbo transitivo direto. A moça aspirou o quê? Um perfume agradável. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto e o complemento do verbo, que é chamado de objeto direto, certo? No sentido de inspirar, inalar, absorver, sugar, atrair ou recolher. Se ele vier com um desses significados, ele será transitivo direto. Ele não vai exigir uma preposição. Vamos ver aqui um outro exemplo do verbo aspirar. No sentido de você almejar alguma coisa, de você pretender ou ambicionar por algo, né? Ele será transitivo indireto e vai reger a preposição a, certo? Ele vai reger a preposição a. Aspiramos a um mundo melhor. Olha aqui a preposição a. Aspiramos a quê? Ou seja, no sentido de almejar, né? Eu almejo, né, a nossa ambição seja aquela de ter um mundo melhor. Então, o verbo aspirar, se ele vier no sentido de almejar, pretender ou ambicionar, ele será transitivo indireto e vai exigir a preposição a, correto? Então, ali temos uma nota. Então, quando o verbo aspirar é transitivo indireto, não é admitida a construção de frases com o pronome oblíquo, átono, lhe ou lhes. Ele não vai ter esses pronomes, mas com os pronomes pessoais retos, ele ou ela, né, antecedidos da preposição a. Exemplo, aspiro ao cargo. O que? Aspiro a quê? A ele. Tenho consciência das responsabilidades, mas não aspiro a elas. Observem aqui o pronome pessoal, reto, elas. Aí a preposição a, correto? Não teremos ali o pronome lhe, certo? Aí temos um outro exemplo, eu sei que eu não vou falar sobre todos os verbos, né, que temos regências diferentes, mas alguns verbos aqui, aqueles que der para a gente ver, nós vamos estar vendo aqui nessa aula. O verbo assistir, quando ele significar prestar assistência, socorrer ou ajudar, esse verbo ele possui dupla transitividade, podendo ser transitivo direto ou transitivo indireto. Se eu posso dizer, o médico assistiu o doente. Ele assistiu o doente no sentido de quê? De ajudar o doente, de prestar assistência a ele, ou seja, de socorrer. Ou eu posso dizer, o médico assistiu ao doente. Ele prestou uma assistência a esse doente, ele deu algum medicamento ali no caso, certo? Então, ele tanto pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Aí, o que vocês precisam é saber a classificação dele na hora de você ler uma oração. Se ele vir assim, o médico assistiu o doente, ele será objeto direto. Aqui, objeto direto, ele será verbo transitivo direto. Mas se ele vier, o médico assistiu ao doente, ele vai ser um verbo transitivo indireto com objeto indireto. Porque aqui ele assistiu o doente, ele ajudou, certo? O doente. Ele assistiu ao doente, ele socorreu alguém, certo? Então, aqui ele muda o significado e, usando o mesmo verbo, ele pode ter o mesmo significado aqui também,
e ele será direto ou ele pode ser indireto. Agora, quando esse mesmo verbo assistir, ele significar presenciar, ele significar estar presente, ser espectador e ver, esse verbo é transitivo indireto e vai reger a preposição a. Assistimos ao novo episódio da série. Quando você fala, eu assisti a um filme, não é? Você não vai dizer eu assisti o filme, eu assisti ao filme, certo? Aqui assistimos ao novo episódio da série. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então você viu, você presenciou, você estava presente. Então ele será um verbo transitivo indireto e o complemento é de objeto indireto. Quando significar caber, pertencer ou ser de direito, também será transitivo indireto, regendo a preposição a. Não assistia somente a alguns funcionários o direito de exigir melhorias na empresa. Então, ali cabia aos funcionários exigir isso dali, certo? Então, ali não assistia a quem? A alguns funcionários. Correto? Então, nesse caso aqui, ele será verbo transitivo indireto e exercer a função de objeto e ali o complemento de objeto indireto. Um outro exemplo, por lei, assiste ao consumidor, ou seja, cabe ao consumidor o direito de reclamar quando se sentir lesado. Assiste, verbo transitivo indireto, complemento, verbo transitivo indireto. Mas, se ele vier no sentido de morar, residir, ele é classificado como intransitivo, vindo acompanhado de adjunto adverbial de lugar. Eu sei que nós não falamos assim, não é? Assisto em Campo Grande. Eu moro em Campo Grande, não é? A não ser que você esteja usando um texto. Gente, me fugiu da memória agora. Os textos poéticos, correto? Se você estiver fazendo uma poesia, um texto poético ali, você pode estar usando assistir no sentido de morar, certo? Eu assisto em Porto Alegre, assisto em Campo Grande, não é? Se você falar que eu assisto em Campo Grande, como assim? Assistir o quê? Não é? As pessoas, se não souberem o significado do verbo, mas ele pode vir nesse significado e ser verbo intransitivo, e ali aparecer logo após o verbo uma circunstância de lugar, correto? Então, ali o verbo assistir não aceita lhe, né, os pronomes lhe e lhes, como complemento, mas apenas a ele, a ela, a eles e a elas, correto? O programa é bom, mas crianças não podem assistir a ele. Eu não posso escrever assistir-lhe, certo? Eu tenho sempre que utilizar a ele, a ela, a eles ou a elas. As cenas foram fortes, por isso eu não quero voltar a assistir a elas, certo? Agora temos aqui um exemplo do verbo chamar. No sentido de convocar ou convidar, ele é transitivo direto. O diretor chamou os alunos para esclarecer o fato ocorrido na sala de aula. O diretor chamou quem? Os alunos. Verbo transitivo direto, objeto direto, no sentido de convocar, certo? Ou convidar. Ok? Agora vamos ver ali um outro exemplo. No sentido de denominar, apelidar ou qualificar, usa-se como transitivo direto ou indireto, seguido do predicativo do objeto, que é uma característica, é um adjetivo que aparece no complemento do verbo e caracterizando ele, certo? Nesse caso, são admitidos 4 empregos diferentes. Olhem ali. Chamei o insensível ou chamei o de insensível. As duas formas são corretas, mas eu vou utilizar aqui o complemento do verbo, é o pronome oblíquo o. Chamei quem? Ele, né? E insensível é a característica dele, que é o predicativo do objeto, ok? Ou eu posso dizer chamei-lhe. Aqui nesse caso, eu já posso utilizar o lhe após o verbo. Chamei a quem? A ele. Porque o lhe e o lhes
sempre eles vão exercer a função de objeto indireto, certo? O pronome lhe e lhes sempre exercerá a função de objeto indireto. Então, aqui, chamei verbo transitivo indireto, chamei a quem? A ele ou a ela, insensível ou de insensível, correto? Aí nós temos outro exemplo aqui, o verbo chegar e o verbo ir. Ambos os verbos são intransitivos, sendo acompanhados por adjunto adverbial e pela preposição a. Fui ao banheiro, certo? Fui. Quem vai, vai, certo? O verbo ir. Então, aqui, ele é um verbo intransitivo, apenas acrescentando uma circunstância de lugar. Quando chegaremos ao sítio? O verbo chegar, aqui também, ele está como verbo intransitivo, porque ao sítio está indicando uma circunstância de lugar, correto? Adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo chegar e ir sempre serão verbos intransitivos e virão acompanhados por adjuntos adverbiais que indicam circunstâncias de tempo, modo, lugar, certo? Continuando ali, o verbo esquecer e o verbo lembrar admitem as seguintes construções. Quando não acompanhados de pronomes, ou seja, não são pronominais, são aqueles verbos que vêm encontrei o, certo? Igual nós vimos ali nos exemplos anteriores. Eles são transitivos diretos. Esquecemos os ingressos. Esquecemos o quê? Os ingressos. Verbo transitivo direto. E aqui, quem esquece, esquece alguma coisa. Esquece o quê? Os ingressos. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor. Continuando ali. O verbo esquecer, aqui, admite as seguintes construções. Quando não acompanhados de pronomes, não pronominais, são transitivos diretos. Esquecemos o quê? Os ingressos. Lembrava o quê? Aquela experiência. Aqui, verbo transitivo direto, porque eles não possuem preposição e não exigem a preposição, correto? O segundo, quando acompanhados de pronomes, eles são transitivos indiretos, ali, verbos pronominais, ou seja, verbos que vêm acompanhados de pronomes. Ela se esqueceu das chaves. Se esqueceu de quê? Das chaves. Olha aqui o pronome se. E aqui lembrei-me. Lembrei-me de quê? Das nossas aulas. Aqui eu tenho preposição e aqui eu tenho preposição também. Então, ali, eles vindo acompanhados de pronomes, né, verbos pronominais acompanhados de pronomes, eles serão transitivos indiretos. Se eles não vierem acompanhados de pronomes, eles serão verbos transitivos diretos. Acho que dá tempo de ver ainda mais até o final dessa página aqui. E o verbo namorar? Olha só, gente, né, vocês não vão esquecer. Esse verbo é transitivo direto no sentido de relacionar-se amorosamente com alguém. João namora Maria. João namora quem? Maria. Verbo transitivo direto, objeto direto. Quando significar, olha ali, cortejar, flertar, ele será intransitivo. Hoje, os jovens começam a namorar muito cedo. Aqui começam a namorar muito cedo. Um verbo substantivado, não é? Então, ele é um verbo intransitivo, porque aqui não está, não precisa de complemento. Muito cedo, aqui está indicando, aqui nós temos advérbios, né, de intensidade e tempo, correto? Então, se o verbo namorar vier no sentido de flertar, cortejar, ele é intransitivo. Se você está relacionando-se com alguém, ele é transitivo direto. Agora ali o verbo obedecer e desobedecer. Ambos os verbos são transitivos indiretos, regendo a preposição a. Não desobedeça aos pais, não desobedeça a quem? Quem desobedece, desobedece a
alguém ou a alguma regra, certo? Então, ele sempre será verbo transitivo indireto. Aqui temos uma nota: quando o complemento dos verbos obedecer e desobedecer não designam uma pessoa, não aceita a substituição pelo pronome lhe ou lhes. Então, nesse caso, usa-se a forma do pronome reto correspondente, ele ou eles, ela ou elas, antecedida da preposição a. Exemplo: obedeci ao código. Obedeci a quê? Ao código. Obedeci a ele. Obedeci a quem? A ele. Certo? Eu sei que não teremos mais tempo de nós vermos o restante ali, mas nós temos ainda aqui o verbo precisar, que vocês vão estar dando uma lida, né? Significando exatidão ou expor minuciosamente, ele é transitivo direto. Com significado de ter necessidade, ele é transitivo indireto. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto e vai reger a preposição a. Ele prefere o que a que, certo? O verbo querer, ele é significando desejar, ele será transitivo direto. Se ele significar estimar ou ter amor, ele é transitivo indireto e rege a preposição a. O verbo simpatizar, antipatizar, são verbos transitivos indiretos e vão reger a preposição com. E o verbo visar, no sentido de pôr o visto, apontar para ou mirar, ele sempre será transitivo direto, certo? Ele visou o cheque, visou o quê? O caçador visa o alvo, visa o quê, né? Então, ali nós temos aqui o verbo visar, no sentido de pôr o visto, apontar para ou mirar, sempre será transitivos diretos. É claro que nós temos vários outros verbos ali, não colocamos todos ali, que não tem como você colocar todos os verbos, correto? Mas eu gostaria que vocês estivessem lendo, observando bem e lembrando ali a regência dos verbos. Certo, gente?